Então vamos lá, pessoal. O Evangelho de Lucas, na visão espírita, né? Nós vamos pegar hoje a partir do capítulo 9, versículo 46, tá? É o que nós vamos dar continuidade hoje. Então, nós vamos pegar aqui o primeiro slide, né? Vamos falar sobre quem é o maior, tá? Uma lição muito importante para a gente, né? No versículo 46, então, nós lemos o seguinte: houve entre eles uma discussão. Qual deles seria o maior? Porque Jesus havia falado do que aconteceria com ele. Ele fez o anúncio dos sofrimentos que ele passaria, né? Ele fez aqui, no estudo passado, né, o segundo anúncio, tá, de que a gente tem notícia, né? Ele fez o segundo anúncio de que iriam ocorrer aquelas situações dramáticas com ele. Ele seria pego, né? Matariam ele, fariam o que queriam com ele. Então Jesus ele fez esse anúncio. E é interessante que após esse anúncio, na sequência imediata do Evangelho de Lucas, os discípulos começaram a debater quem que era o maior dos que estavam seguindo ele, né? Então houve entre eles uma discussão, qual deles seria o maior, né? Como que, querendo dizer, qual deles seria o herdeiro, né? O herdeiro que Jesus deixaria, né? A herança ali, o poder sobre o grupo ali. É interessante a gente observar, né? Mas logo após Jesus anunciar novamente a paixão, anunciar os sofrimentos que ele passaria, começou essa discussão qual deles seria o maior, qual dos discípulos seria o maior. Jesus, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou-a a seu lado e disse-lhes: aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim, e aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande. Tá? Olha que importante. Né? Lição de humildade, né? Importante isso. Então, vocês entendem, pessoal? Né? Aquela discussão, quem que é o maior, tal, Jesus conhecendo o pensamento de seus corações. Interessante isso também, que o Carlos Torres Pastorino, através do Divaldo, num livro chamado Impermanência e Imortalidade, um livro muito bonito, muito bom de ser lido, muito gostoso de ler. O Carlos Torres Pastorino foi um estudioso da doutrina espírita, né? Ele escreveu aquele livro Minutos de Sabedoria, que é um dos livros mais vendidos até hoje, pelo menos aqui no Brasil, que a gente tem notícia, o Minutos de Sabedoria, né? Foi o Carlos Torres Pastorino. E no plano espiritual ele escreveu através do Divaldo. E nesse livro Impermanência e Imortalidade, ele fala a respeito das vezes que Jesus falou do coração. Inclusive tem um capítulo que ele fala especificamente sobre essa questão. Que Jesus falava sempre do coração, não é? Ele percebeu o pensamento de seus corações. Inclusive nesse livro, o Carlos Torres Pastorino ele fala de estudiosos que estão analisando a ascendência do coração sobre o cérebro, numa ciência chamada cardioenergética. Né, em que estaria provando, vamos dizer assim, ou debatendo a ascendência do coração sobre o cérebro. E, inclusive, Jesus sempre falava, né, do coração. Ele não falava da mente, do cérebro, né, ele falava do coração. Né. Porque o Carlos Torres Pastorino ele fala assim, que ao longo do tempo nós viciamos muito a nossa mente. Nós viciamos muito com pensamentos, com teorias, né? A gente acabou usando muito mal o pensamento. E o nosso coração teria se mantido mais isento.
Então ele fala assim que sempre, antes de uma decisão importante, que nós ouçamos o coração, porque o coração, ele sempre proporá soluções amorosas. Ele se manteve mais isento, né? Uma coisa interessante, para a gente sempre colocar o pensamento junto, o coração, o sentimento junto, né? Inclusive faz com que a gente amadureça os nossos, amadureça mentalmente, né? Joana de Ângeles fala que a gente amadurece mentalmente quando a gente junta pensamento e sentimento, quando a gente equilibra. Na obra do André Luiz, a gente vê uma crítica bastante clara dos espíritos aos cultores da razão pura, aos cultivadores da razão pura. Tem muitos que entram na razão e não mesclam com o sentimento. Então, eles fazem essa crítica. Vocês devem ter visto já na obra do André Luiz, em alguns momentos, eles falam, olha, está aí os cultivadores da razão pura. Aqueles que não associam o sentimento, né? Às vezes estão falando verdades, estão falando usando conceitos verdadeiros, usando, né, pontos doutrinários verdadeiros, mas é apenas o uso da razão pura, não é a razão junto com o sentimento, né? Então, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui em Jesus falando justamente sobre a necessidade da humildade, a necessidade de nós nos equilibrarmos no nosso, né, o orgulho, sairmos do nosso orgulho e utilizarmos da humildade, né? E aí ele usa a criança, né? Tomou uma criança como exemplo, né? Voltando aqui, Jesus, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou-a a seu lado, disse-lhes: aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, quer dizer, aquele que receber uma criança, aquele que enxergar a importância da criança, né? Por causa do meu nome, quer dizer, aquele que der um significado mais profundo ao ser criança, entender a linguagem da criança. Porque, pessoal, para a gente conversar com a criança, e eu já atendo crianças, e, né, trabalhei em posto de saúde atendendo um monte de crianças, e problemas de escola, problemas familiares, tem de tudo, né? Para a gente falar da linguagem da criança, nós precisamos voltar a ser criança. Nós precisamos olhar com os olhos da criança interior. Nós precisamos nos conectar com a nossa criança. E nos conectar com a nossa criança é nos conectar com o nosso self, porque a criança está muito mais ligada ao self do que o adulto. O espírito vem, reencarna, né? Ele está muito mais self, né? Mas aí ele começa a se desenvolver, ele começa a se estruturar, começa a estruturar o ego, daqui a pouco ele está cheio das preocupações do ego, né? Cheio dos anseios do ego e vai se desconectando do self. Tá? Então a criança ela está muito mais ligada ao self. Então nós enxergarmos as crianças com esses olhos, nós interpretarmos, darmos esse sentido profundo para a criança, né? Isso aí é sinal que nós não estamos negando a nossa criança interior. Muitas pessoas se tornam adultas, não apenas se adultizam, não apenas se adultizam, mas se adulteram. A gente está fazendo um jogo de palavras aqui, mas que expressam, de certo modo, a realidade. Não apenas as pessoas se adultizam, mas elas se adulteram também, né? Então, é lembrarmos da criança interior, trabalharmos essa criança. Às vezes essa criança interior tem problemas também, que nós passamos na nossa infância, nós precisamos trabalhar essa criança interior para que a nossa ligação com ela seja uma ligação mais límpida, mais harmoniosa, mais saudável, né? Então aí nós também trabalharemos bem com a criança de fora. Geralmente quem não trabalha bem com a criança de fora é quem não está trabalhando bem com a criança interior, tá? Para que haja uma sintonia entre a criança de dentro e a criança de fora, né? Então, aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. Quer dizer, a pessoa vai estar alinhada com a proposta de Jesus.
com a proposta de amor, com a proposta de humildade, de compreensão, né? E aquele que me receber, recebe aquele que me enviou, que é Deus, né? Olha que coisa interessante. Quer dizer, à medida que nós passemos a lidar melhor com a nossa criança interior e recebemos uma criança, né, como essa, por causa de Jesus, recebe a Jesus. Né? Então nós temos que trabalhar a nossa criança interior, nos reconectar ao nosso self. E aí nós estaremos nos conectando a Jesus. E nos conectando a Jesus, nós estaremos nos conectando com Deus. Né? Nós estaremos nos conectando com o que há de divino em nós. Vocês vejam? É todo um alinhamento que nós temos que fazer. Né? Aí ele diz, com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande. Né? Então, quando nós soubermos nos posicionar diante de nós mesmos, né? Buscarmos essa criança interior com a confiança, com a humildade da criança, né? Com a simplicidade da criança. Então, esse será o menor aqui na matéria, mas ele será o maior espiritualmente falando, tá? Estará na condição melhor espiritualmente falando, porque estará alinhado com os propósitos de Jesus, com os propósitos da espiritualidade, com os propósitos de Deus para todos nós. Ok, pessoal? Então vamos continuar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que vocês estão colocando aqui. A Virgínia colocou, não é tarefa fácil exercitar a humildade, a bondade, fazer o coração falar mais alto, deixar o orgulho, as coisas materiais. Hoje tento, mas pedir forças, peço forças a Jesus todos os dias, né? É isso mesmo, Virgínia. É um desafio, né? É um grande desafio para todos nós trabalharmos essas questões mais profundas, né? A gente tem achado que o nosso problema está no outro, né? Controlar o outro, dominar o outro não me deixa ser feliz, né? O outro não me deixa ser feliz. Na verdade, o problema da felicidade está dentro de nós, né? O grande problema a ser resolvido somos nós, não é o outro. Até a Joana fala, né? Nós somos o grande problema a ser resolvido. Está dentro de nós, não está no outro, né? Certo? Então vamos continuar aqui. O uso do nome de Jesus, né? Isso aqui é uma passagem importante também. O João, em seguida, né? João tomou a palavra e disse, Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e quisemos impedi-lo, porque ele não te segue conosco. Jesus, porém, lhe disse, não o impeçais, porque quem não é contra vós está a vosso favor. Muito importante essa passagem, pessoal, extremamente importante. Se a gente levasse essa passagem com mais reflexão, com mais cuidado no nosso dia a dia, nós, enquanto humanidade, nós, enquanto cristãos que somos, haveria muito menos sectarismo, haveria muito menos particularismo na obra de Jesus, né? Feita pelos homens, não por Jesus, né? Feita pelos homens, um movimento nosso aqui na Terra. Vocês entenderam? Vamos só resgatar aqui para a gente frisar bem essa passagem, né? Vamos lá. Então João tomou a palavra e disse, Mestre, vimos alguém expulsar demônios. Então era alguém que não fazia parte do grupo ali dos discípulos de Jesus. Que os discípulos estavam vendo, tem uma pessoa lá que está expulsando demônios, está tratando das pessoas, está trabalhando na melhora das pessoas, em teu nome.
Quer dizer, que alguém que está falando no teu nome, Senhor. E não é um dos nossos. Nós quisemos impedi-lo porque ele não te segue conosco. Olha só a questão de grupo, né? A questão de sectarismo, a questão de nós é que estamos certos aqui, o outro está errado, né? E ele não faz parte aqui do nosso grupo, não é, pessoal? Olha o sectarismo de sempre aparecendo aqui. Por isso que o Evangelho de Jesus é tão importante, que ele traz elementos assim tão significativos para nós, né? Que ele traz questões que ocorrem na nossa vida também, que ocorrem nos nossos grupos religiosos, nas nossas instituições, né? Esses partidarismos, esses sectarismos, essas divisões que existem. O meu Deus é maior, não tem um Deus tão grande quanto o meu Deus. Ora, o seu Deus é o mesmo Deus que o meu. Não há Deus maior. Tudo bem, não há Deus maior porque Deus é único, né? Vamos dizer assim. Então é o Deus de todos nós. Quando é que nós vamos parar de construir muros e entender que estamos todos caminhando para a unidade? Porque Deus é uno, Deus não é múltiplo como gostariam, né? Deus é uno. E Deus não faz privilégios, Deus não tem partidarismos, não tem particularismos. Deus, a sua lei é a mesma para todos nós. Deus não vai me salvar só porque eu sou espírita, Deus não vai salvar o outro porque é evangélico, porque é católico. Não são rótulos que vão nos salvar. Aliás, não é nem Deus que vai nos salvar, somos nós que vamos trabalhando os nossos problemas, que vamos nos salvando, na verdade. Né? É o Deus em nós, né? Nós vamos contactar o Deus interior e vamos nos libertando do domínio do ego. O ego quer a divisão, o ego quer ser melhor do que o outro. É uma ilusão, é uma das ilusões do ego, a noção de melhor e pior. Eu sou melhor do que os outros, né? Ou eu me sentir pior do que... É uma das ilusões do ego. Nós não somos nem melhores nem piores. Nós temos potenciais, tem aqueles que já descobriram os potenciais que têm, outros ainda estão, né, padecendo um pouco mais aí, mas não somos melhores nem piores. Nós temos é que sair dessas ilusões do ego, dessas competições do ego, né? Sempre um querendo estar por cima do outro. Né? É o orgulho, né? É o orgulho ainda em nós que nós precisamos ir desfazendo devagarzinho através de uma atitude mais compreensiva a respeito da vida, né? A Tânia colocou, queremos ser os donos da verdade, né? Das verdades. Tem até aquela historinha, né, que espelha bem, acho que em termos de sectarismo, em termos de religiões, tem aquela historinha que espelha bem, que é a história do elefante, né? Que colocaram 5 cegos lá para dizer o que era um elefante. Então imagina, né? Colocaram um cego para segurar a perna do elefante, outro cego para segurar a orelha, outro para segurar a tromba do elefante, outro para segurar a barriga do elefante, outro para segurar a cauda do elefante, né? Dá para imaginar a cena, né? Cada cego ali palpando, sentindo. Depois perguntado para cada um deles o que é elefante para você. E cada um falou, o elefante para mim é um negócio grosso, comprido, com uns pelinhos na ponta, né? Outro falou que o elefante é um negócio grande, grosso, assim, que ele teve que abraçar ali a perna, né? Outro falou da barriga, outro falou da cauda, outro falou da orelha. Cada um falou daquilo que viu, ou, entre aspas, daquilo que não viu, mas daquilo que sentiu, porque eram cegos, né? Não, a gente não pode dizer que eles estavam absolutamente errados, mas também a gente não pode dizer que eles estavam absolutamente certos. Eles apenas estavam falando, cada um deles, da verdade que eles estavam conseguindo apreender. Mas ninguém estava vendo o todo. Isso que é interessante, né? Nós temos que ir adquirindo condição, lucidez para ver cada dia mais o todo. Isso nós vamos conquistando através de um exercício de intuição, um exercício de elevação, um exercício de purificação interior, né? Como disseram no Livro dos Espíritos, à medida que não tiverdes mais,
né? A alma obscurecida, a visão obscurecida pela matéria, pelas imperfeições, nós veremos a Deus, nós compreenderemos. Então, é um processo de amadurecimento pessoal, né? É um processo de crescimento pessoal, de melhoria pessoal, né? A Sandra colocou, são poucos os seres humanos que acreditam que somos todos irmãos, que não somos melhor que ninguém e que devamos exercitar os mandamentos. Se seguirmos, pelo menos amar a Deus e saber que Ele é um só. Então, é uma coisa que não é... Nem esse pensamento de que somos todos irmãos não é o pensamento que prevalece na humanidade hoje, né? Então, temos muito que fazer ainda em termos de humanidade para adquirir essa compreensão. Mas isso não será com a imposição. É isso que nós precisamos entender. Nós nunca vamos poder impor uma ideia a outra e na força. E quem não estiver com a gente vai morrer, né? E quem não aceitar a nossa verdade, quem não fizer parte do nosso grupo está fora. Né? Como nas cruzadas, né? Que tentou se impor a ideia de Jesus na base da força, na base da guerra. É um dos maiores equívocos que a humanidade já fez, que os cristãos, né? Ou aqueles que se diziam cristãos, fizeram, foi de tentar impor. Né? Aconteceu o contrário, né? Foram tentar impor o evangelho e acabaram sofrendo o ataque dos muçulmanos, né? E os muçulmanos dominaram a Europa durante um longo período aí, né? Trazem marcas profundas dessa época aí, né? Mas tudo bem, né? Eu acho que isso são questões históricas que demonstram que a gente não pode querer impor nada a ninguém, né? A imposição é do ego, né? O self respeita cada um na sua particularidade, no seu pensamento. A gente pode não concordar, mas a gente respeita, né? Não foi Voltaire que falou, né? Posso não acreditar numa única palavra que você está dizendo, mas sou capaz de morrer pelo seu direito de dizê-la. É um pouco exagerado isso aí, mas significa um respeito que a gente deve ter uns com os outros, né? A gente pode não concordar, mas respeitarmos, né? Então, muito importante isso aqui que Jesus falou, né? Muito importante. Aqui ele disse, né? Jesus, porém, lhes disse, não impeçais, porque quem não é contra vós está a vosso favor. No sentido assim, se a pessoa está falando num outro evangelho, fala assim, não tem ninguém que peça em meu nome que depois, né, seja contra mim. Aquele que está realmente pedindo em meu nome, aquele que está realmente alinhado com o meu pensamento, com minha vontade de bem para todos, né? Quer dizer, é uma pessoa que está trabalhando por mim, é uma pessoa que está trabalhando por Deus, é uma pessoa que está fazendo bem. Não importa se é da minha religião, não importa se é da minha instituição, não importa, né? Então, às vezes a pessoa pode até fazer uma coisa não exatamente do jeito que a gente faria, mas é do jeito que ela está conseguindo fazer, né? Se ela não está fazendo diferente, porque ela não está conseguindo ainda. Mas às vezes uma pessoa que tem uma intenção profundamente positiva, né? Profundamente amorosa, às vezes não está conseguindo ainda fazer de uma forma que seja mais eficaz ou que seja mais produtiva, né? Nós precisamos respeitar isso também. Ok? Então vamos continuar aqui, pessoal. A má acolhida num povoado da Samaria. Tá? Então nós temos que lembrar que a Palestina era dividida entre Galileia, Samaria e Judeia. Tá? Galileia, Samaria e Judeia. Então, nós precisamos lembrar disso, porque Jesus ele transita frequentemente da Galileia a Samaria, da Samaria para a Judeia, tá?
Então nós vamos ver Jesus às vezes numa região, às vezes na outra, né? Então isso é interessante para a gente se situar aqui, né? Ok. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a tela. Quando se completaram os dias da sua assunção, que ele assumiu, né, quem ele era, né, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Tá? Porque ele perguntou, quem diz o povo que eu sou? Né? Aí Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo e tal. Foi todo um processo de descoberta, foi todo um processo de detecção e de assunção. Assunção que? De assumir. Né? Jesus foi assumindo quem ele era, foi demonstrando. Primeiro ele teve que demonstrar através de atos, para depois, através de palavras, ele confirmando aquilo que já estava escrito, quem ele era de fato. Né? Primeiro ele teve que demonstrar. E depois ele confirmou através das palavras. Os próprios discípulos, mas antes não viria o Elias, para depois vir o Messias. Aí Jesus fala, pois eu digo que o Elias já veio, e não o reconheceram, fizeram com ele o que quiseram, que estava falando de João Batista, né? Então aí ele foi confirmando quem ele era, ele foi confirmando a sua missão aqui na Terra, né? A importância do que ele vinha fazer, da implantação do reino de Deus nos corações dos homens, na face da Terra, mas dentro dos nossos corações, né? Não em aparências exteriores. O reino de Deus não está aqui e acolá. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de vós. Tá? Então, isso tudo foi um processo que ele foi conscientizando os discípulos dele e os discípulos foram entendendo a sua missão profunda. Né? Então, por isso que está dito aqui. Quando se completaram os dias da sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Que hoje Jerusalém é a central ali do pensamento judaico, né? Os religiosos, o templo de Salomão, todo mundo ia para Jerusalém por hora da festividade da Páscoa, né? Que comemorava a saída do povo hebreu do Egito, né? Então eram festividades religiosas e todos os judeus iam para Jerusalém, tá? E enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Jerusalém. Por quê? O que tinha a ver aqui? Jesus enviou os discípulos à frente dele para irem preparando, porque eles eram vários, né? Então, às vezes, os discípulos já iam preparando um lugar para eles comerem, um lugar para eles repousarem e tal. E Jesus até indicava, por vezes Jesus indicava, você vai lá no lugar X, que tem uma pessoa lá, e você fala em meu nome que a pessoa ela vai obedecer. Era incrível, Jesus parece que já tinha os roteiros todos na mente dele e já sabia quem que os discípulos tinham que procurar. Na presciência dele, na pré-cognição dele, né? Na capacidade paranormal de Jesus, mediúnica, né? Ele já sabia de antemão o que os discípulos teriam que fazer onde eles chegassem. Com quem que eles deveriam falar. Você vai falar lá com o fulano de tal que tem um jumento lá. Como Jesus sabia do fulano de tal que tinha um jumento esperando lá, né? E os discípulos iam e falavam exatamente o que ele tinha pedido e a pessoa atendia. Era impressionante, né? Como que Jesus lidava com essas situações, né? Então, Jesus enviou-os à frente deles, né? De Jesus, e eles chegaram num povoado da Samaria. Só que como eles estavam caminhando para Jerusalém,
eles não quiseram receber Jesus. Por quê? Porque existia os judeus, eles desprezavam os samaritanos. Eles desprezavam os samaritanos. Por isso que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Tá? Porque havia um desprezo dos judeus. Aí Jesus conta, né, que passou um religioso, passou um fariseu, né? Jesus era bem danado, né? Era muito sabido, né? Então Jesus montou a historinha ali, já colocando os elementos ali, baseados nos problemas que haviam na região. Então passou um religioso, olhou um pobre caído lá, uma pessoa que tinha sido assaltada e não fez nada. Passou outra pessoa, também não fez nada. Até que veio o bom samaritano. Né? Você vê? Então olha a intenção de Jesus. Ele está olhando para o interior das pessoas. Ele está falando para o espírito. Não está falando para a aparência. Não está falando para as vestes. Não está falando para os rótulos de religioso ou não religioso. Se é da Samaria, se é da Galileia, se é da Judéia. Não. Vocês vejam que tudo que a gente está falando hoje diz respeito a isso. Né? Diz respeito a excluir, diz respeito a termos esses preconceitos, essas barreiras, essas divisões. Vocês percebem? Primeiro a questão da criança, ó, quem receber a criança, né? Porque teve um momento até que as crianças estavam querendo se chegar a Jesus e os discípulos começaram a afastar as crianças. E Jesus falou, não, deixai vir as criancinhas. O reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Né? Então, são todas questões que estão girando em torno dessas exclusões, desses rótulos, dessas aparências, e como que a gente deve começar a olhar muito mais o interior das pessoas. Em que a minha verdade se une à verdade das pessoas? Somos irmãos, né? O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, né? O tal do Namastê. Então, nós temos que começar a olhar com esses olhos, né? Por isso que Jesus falou, né? Não é possível amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Né? Não dá para a gente separar uma coisa da outra. Deus está em tudo. Na verdade, nós estamos em Deus, né? Porque não há como alguma coisa estar fora de Deus. Se a gente colocar um limite para Deus, peraí, o que vem então depois desse limite? Deus termina aqui? O que continua então depois de Deus? Né? Não tem sentido. Então Deus é tudo, nós estamos mergulhados. Como dizia Santo Agostinho, né? Estamos todos mergulhados em Deus como peixes no oceano. Em Deus vivemos, nos movemos, existimos quais peixes no oceano. Nós precisamos começar a compreender o sentido profundo disso. Quem conhece muito pouco, exclui muito, porque a sua visão é muito fechada, acaba excluindo. Quem começa a compreender mais a junção de tudo, onde é que tudo se encaixa, começa a trazer tudo, né? Começa a agregar mais, porque não exclui. As pessoas que mais excluem são as pessoas que têm uma visão mais fechada. À medida que nós vamos expandindo o nosso universo conhecido, nós vamos abarcando todas as pessoas, todas as possibilidades, nós vamos encaixando tudo dentro de uma visão mais complexa, mais ampla, né? E mais fraterna também. Né? É uma coisa importante que a humanidade vai precisar trabalhar muito ainda, né? Para começar a ter essa visão mais de unidade, né? Nós precisamos fazer mais a respeito disso, né? Certo? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Né? A Virgem no templo, o templo de Deus somos todos nós, né? É isso mesmo. A Thelma colocou nada como a prece e os exemplos dados por nós, né? Reconhece o verdadeiro espírito pela sua reforma moral. Jesus falou assim, olha, reconheceis os discípulos por muito se amarem, né? Nós nos reconheceremos, nós reconheceremos um discípulo
pelo amar uns aos outros, por muito se amarem, nós vamos reconhecer os verdadeiros discípulos, né? Então isso deve calar fundo dentro dos nossos corações, né, pessoal? Por isso que a gente deve lembrar o amai-vos e instruí-vos. Hoje a gente tem invertido bastante essa relação. A gente tem colocado instruí-vos e depois o amai-vos, né? Se der tempo, né? E a gente tem cuidado, às vezes, muito mais da instrução, muito mais da instrução, como se fosse tudo que nós tivéssemos que fazer. E, às vezes, relegando o amor ao abandono, né? Amai-vos e instruí-vos. Primeiro, amai-vos. Deve estar em primeiro lugar. Acolhei-vos, auxiliai-vos, compreendei-vos, ajudai-vos. E aí vem a instrução em seguida, né? A instrução é importante, mas é importante, né, quando você tem uma base do amor, porque a instrução, pela instrução, sem o amor, acaba às vezes dando um problema danado nas nossas vidas, né? Às vezes nos faz sentirmos melhores do que os outros. Aí que entra o ego, é um velho de guerra, é porque a gente é muito instruído, tem pouco amor, ou está exercitando pouco amor, a gente começa a sentir que é melhor do que os outros. Aí já começam os equívocos, né? Já começam as separações, já começam as divisões, os sectarismos, né? Pela falta do amor, na verdade, né? Pessoal, não é fácil não, mas nós vamos trabalhando, nós vamos melhorando. Tudo isso são coisas que nós temos feito, né? Esses sectarismos que nós temos praticado ao longo dos milênios aí. Então cabe a nós começarmos a resolver isso, né? Vamos ver aqui, só para a gente terminar essa passagem aqui da má acolhida num povoado da Samaria, né? Vamos continuar aqui só para vocês verem que interessante que é a sequência, tá? Então a sequência, sim, no versículo 54. Em vista disso, né, que eles não quiseram receber os discípulos de Jesus, porque eles estavam indo para Jerusalém e Jerusalém, os judeus não gostavam dos samaritanos e os samaritanos ficavam chateados também não gostavam, quem estava indo para Jerusalém eles também não gostavam. Você vê que os jogos ali, né, as contrariedades estavam acesas, né? Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiram para outro povoado. Você vê que coisa, pessoal? É interessante, né? Você vê que interessante? Como que os discípulos, eles estavam assim, meio que empolgados com o poder de Jesus, né? Jesus que falava para a figueira que nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira no dia seguinte estava queimada até o talo, né? E Jesus falou: tudo que perdides em meu nome, né? Se pedir para mover esse monte daqui para ali, ele se moverá e tal. Os discípulos já estavam vendo tudo que Jesus estava falando, eles estavam meio empolgados. Ainda mais agora que eles sabiam que Jesus era o enviado mesmo por Deus, né? Jesus era aquele das profecias. Então, eu acho que estava subindo na cabeça dos discípulos, né? Eu acho que estava subindo na cabeça deles. E o Tiago e o João falaram: Senhor, já que o pessoal não aceitou, né, em vista de não ter aceitado a gente ficar aqui nesse povoado, o Senhor quer que a gente ordene que desça fogo do céu para consumi-los? É aquela solução fácil que a gente quer. Se alguém não está contra a gente, vamos eliminar e acabou também, né? Mata todo mundo, já resolve o problema, né? É a pena de morte, né? É aquela solução fácil, né? Então, acho que eles estavam meio empolgados pelo poder que Jesus estava demonstrando e já começavam a ter uma imaginação meio fértil aí, né? Querendo usar o poder já para aniquilar. Querendo usar o poder para aniquilar.
E o que Jesus nos falou? Deus não quer a morte do ímpio, do pecador, mas quer que ele se regenere e viva, e tenha vida em abundância. Deus não quer a morte do ímpio, Deus não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado. Deus não quer nos matar, Deus não quer que nós nos matemos, Deus quer que nós nos transformemos. Então essa visão de aniquilar, só quer que a gente peça a Deus para aniquilá-los, né? Para descer fogo do céu para acabar com aquela cidade. Olha o pensamento do pessoal. Até hoje, eu acho que em alguns pontos mais radicais do planeta, algumas regiões, o pessoal ainda pensa assim, dá ora a Deus para cair uma bomba sobre um país, sobre uma cidade. E tem muitos que fazem isso em nome de Deus, ficam pedindo a Deus para fazerem isso. É o meu Deus que é melhor do que o seu Deus. É aquela visão particularista ainda que nós precisamos superar. Nós temos elementos já para superar isso, né? Mas vejam que isso dentro dos próprios discípulos de Jesus. Jesus teve que ir dando um ensinamento, ele teve que ir explicando que não é bem assim. Aquele que não é contra vós é por vós. Aquele que pede em meu nome, aquele que, né? Aquele que está fazendo bem, aquele... Então não vamos agir dessa forma, não vamos buscar essas soluções fáceis. Judas, ele errou porque ele quis a vitória imediata do Evangelho. Ele errou porque ele quis a vitória imediata do Evangelho. Nós não podemos querer a vitória imediata do Evangelho. Aí nós ficamos indignados, revoltados, começamos a reclamar, a desanimar, porque a gente quer a vitória imediata do Evangelho. Só que o Evangelho até hoje, ele está ainda tentando se instalar nos nossos corações, né? Então, nem Jesus conseguiu até hoje a vitória total, né, do seu pensamento de amor, que esteja predominando na terra. Jesus está trabalhando para isso e nós precisamos trabalhar também. Mas passa por mim, passa por vocês. Não é o outro que tem que fazer, sou eu que preciso começar a ser mais amoroso, mais justo, né? Mais honesto, mais doce, mais brando. Passa por mim. Às vezes a gente fica transferindo isso para os outros. Mas passa por nós, né, pessoal? Certo? Acho que nós acabamos aqui esse trecho. Então Jesus repreendeu-os, né? Quando vieram com essa história de descer fogo do céu para consumir aquele pessoal, Jesus já desfez. Não, o que é isso, gente? Olha o que vocês estão querendo, né? Mas aqui fala, né, que Jesus os repreendeu e partiram para outro povoado, simplesmente isso. Só que se alguém não vos receber, chacoalhai, né? Fique convosco a vossa paz, chacoalhai o pó das vossas sandálias e vá em frente. Né? Se alguém não vos compreender, se alguém não vos aceitar, se alguém não vos amar, não vos ajudar, deixa a pessoa, vá em frente. Tem muita gente que quer, tem muita gente que nos aceita, que nos ama, né? Então deixe quem não quiser, respeite e siga em frente, né? É só isso que Jesus fez aqui, tá? Muito bem, pessoal, vamos finalizando por hoje. Nós vamos começar agora com os passes, né?